Vamos começando então, vamos retomar. Dois pontos que eu não poderia... Dois pontos que eu não poderia deixar de registrar, e eu acabei me esquecendo na parte da manhã, em relação à dinâmica maximize seu ganho, é o seguinte: todos receberão, ou melhor, poderão baixar pela internet essa mesma dinâmica, só que com 3 participantes. Quem quiser baixar a de 6 participantes também, tudo bem, mas é muito mais fácil conduzir essa dinâmica com 3 participantes. E é só uma regra de 3 em relação aos números. Ok? E um outro detalhe um outro ponto pedagógico é que vocês notaram que no meu discurso eu induzi de uma maneira direta ou indiretamente que as pessoas jogassem D. Né? Isso é importante, né? Porque quanto mais cedo as pessoas jogarem D, mais elas vão chegar à conclusão, aquela conclusão do equilíbrio de Nash que a gente tinha falado. Se eu tenho um discurso em que eu estimulo as partes a jogar C, primeiro, nós não vamos ter o jurisdicionado com esse mesmo grau de aceitação de vamos jogar C. Né? E 2, o ponto pedagógico é perdido. A ideia é realmente fazer com que o aluno jogue D para perceber qual é o resultado. Eu brinco com o Roberto que a outra vantagem é que é muito mais divertido ver as pessoas jogando D do que C. Mas eu falo brincando, e isso faz com que a turma fique um pouco mais animada. Né? E um outro aspecto em relação a um outro ponto pedagógico que vale registrar em relação ao exercício é deixar claro que estamos numa dinâmica que deve ser conduzida de uma maneira espontânea, não dá para levar muito a sério aquilo. Né? Já houve casos de alunos se irritarem um com o outro porque alguém jogou D lá na frente e tal. Então, seria interessante dar o tom mais ameno em relação a isso. Bom, na parte da tarde agora, nós vamos falar sobre processo de conciliação. Então, de novo, não estamos falando do ato da conciliação na heterocomposição. Estamos falando do processo da conciliação com as várias fases do processo de conciliação e lá na frente, no final da tarde, ainda vamos falar sobre as várias técnicas utilizadas para provocar mudanças. Tá? Então, a ideia, naturalmente, considerando o tempo exíguo que temos, foi a apresentação ontem de importância de contextualizar essas técnicas, hoje de manhã, fundamentação teórica, tá? E na parte da tarde, realmente apresentar as técnicas com o procedimento normal. O Roberto e eu vamos apresentar um vídeo, né, que exemplifica uma mediação, não é um modelo de uma conciliação. É um exemplo. Na hora de debater esse vídeo, conversávamos, quanto tempo é viável que, em um prazo curto, os tribunais estejam implementando uma conciliação um pouco mais longa? Dá para, vamos dizer assim, propor uma conciliação de meia hora? Dá. Então, vamos mostrar, exemplificar o que pode ser feito em meia hora, 40 minutos e assim por diante. É esse o propósito do vídeo. Seria interessante que vocês assistissem o vídeo já com um olhar crítico, o que vocês fariam diferente e também com um olhar de identificação das técnicas que o Roberto falou ontem. O que ele está fazendo? Toda pergunta do conciliador, ela deve ser direcionada para algum ponto na conciliação. Então, nenhum conciliador faz uma pergunta por perguntar, por curiosidade. A pergunta que ele faz é para conduzir o processo em um sentido ou em outro. Né? E é isso que valeria a pena também que identificassem. Eu brinco dizendo que o conciliador é meu irmão gêmeo, né? E eu não me dou muito bem com eles, então sintam-se à vontade para criticar. Né? É exatamente em função dessas críticas que nós podemos, eu posso eventualmente justificar porque não foi adotado uma outra orientação. Né? E, naturalmente, então, é com esse tipo de questionamento que a gente vai conseguir agregar. Eu só queria reforçar isso que o André está dizendo, no sentido de que o perfil do conciliador ele vai sendo modificado, ele vai sendo alterado, o conciliador vai criando o seu próprio estilo. E até a gente tinha ideia de fazer duas filmagens, duas simulações, uma
com um conciliador, outra com outro conciliador, para que a gente pudesse mostrar os perfis diferentes. Então, por isso, reforço, não é um modelo, mas é alguma coisa para vocês tentarem ir anotando, se vocês puderem fazer as anotações daquilo que a gente conversou antes, desde o rapport, a retrospectiva positiva, o parafraseio, aquela recontar a história, a possibilidade de mostrar uma liderança, de valorizar as coisas que estão acontecendo na audiência, tudo que vocês puderem identificar, inclusive aquilo que vocês fariam diferente, né? Olha, não gostei, eu acho que o conciliador aí, ele usou uma técnica que eu acho que quebrou a circularidade da comunicação, por exemplo, né? Se ele não interrompesse, talvez fosse bom, né? A gente tem uma técnica que a gente não pôde explorá-la adequadamente, mas é uma técnica do silêncio. A técnica do silêncio. Hoje a gente tem usado muito essa técnica, André, lá com usuários de droga. É uma coisa do Juizado Especial Criminal, que agora com a nova lei que foi aprovada. É importante, então, trabalhar com isso, esse silêncio com os usuários de droga, em que tem estudos, então, que mostram a importância do silêncio para poder gerar reflexão, responsabilidade, abrir uma janela no usuário de droga, no dependente, no sentido de que ele passe a ter uma ponderação, que ele quer ter uma determinação para parar de usar droga. Dizem que abre essa janela durante o dia, na vida do usuário, do dependente de droga, várias vezes. Abre aquela janela de, puxa, eu preciso parar. Então, se ele conseguir vir para a racionalidade, ele para de usar droga. E aí, como é que a gente vai conseguir fazer uma abordagem breve, uma intervenção rápida? Como que eu vou conseguir fazer abrir essa janela na presença do juiz ali? Naquele momento. Então, a gente está estudando isso, como isso pode acontecer, e aí a técnica do silêncio, ela é fundamental. Então, só para vocês, não vou contar todas as técnicas que são usadas nesse exemplo, mas uma delas, por exemplo, há o rapport, há aquela apresentação, aquela comunicação, pré-mediação, como chamamos alguns, né? É você se apresentar, você acolher, você mostrar que você está ali para ajudar na solução do conflito. E em determinados momentos você começa a perguntar, tal qual uma criança começa a fazer, por quê? Por quê? Por quê? Né? Só que não é um interrogatório, é uma forma apenas de você analisar algumas circunstâncias. E em seguida você gera reflexão. Da pré-ponderação para ponderação, para determinação, para ação. É um círculo, né, que acontece na cabeça do dependente de drogas. E aí você pergunta para ele assim, eu gostaria aqui como juiz que o senhor me dissesse qual é a sua opinião sobre o seu uso de drogas. Quando você fala isso e você fica quieto, esse silêncio, para ele é uma eternidade. E aí você não fala nada. E aí fica esse silêncio. Daqui a pouco tem uns que choram, tem uns que começam a dizer, e fala, e fala, e fala, e fala. E é aquilo que precisa, para abrir aquela janela. E aí vem a outra pergunta. Eu gostaria de saber se o senhor pretende fazer alguma coisa em relação ao seu uso de drogas. E aí vem o silêncio novamente. Então, essa técnica, ela faz com que se abram várias possibilidades de levar ele a uma determinação de que ele precisa mudar. Né? Mas isso é ele que tem que perceber, não somos nós. Apenas nós jogamos a questão e vem o retorno. Então, tudo que ali, eu acho que a gente conseguiu aplicar algumas das técnicas, mas ainda assim, muitas delas não puderam ser aplicadas. Então, se puderem, vão anotando, anotem o que vocês não fariam, o que vocês acham que poderia ser complementado, inclusive porque isso vai servir de referência, esse material, essa crítica que vocês fizerem, para os nossos próximos vídeos que a gente está para fazer agora nos próximos dias. E lembrando que esse material todo vai estar disponível para download na página, então vocês não precisam se preocupar em anotar isso. Tá? E um outro detalhe, só para complementar, para que fique bem claro, um outro exemplo de técnica de silêncio no caso do que a gente estava falando de separação, hoje de manhã, vou perguntar como é que essa separação mudou a sua visão de mulheres. Eu vou confiar menos. Se o conciliador, de maneira propositada, fica calado, o que ele está dizendo é, estou dando espaço para que a parte fale mais. É isso a técnica do silêncio. Exato. Né? Abre-se o espaço para que a pessoa complemente. E, naturalmente, ela vai complementar. Né? Bom, vamos lá. A ideia vamos agora na parte da tarde, falar um pouco sobre o processo.